Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Paula e essa é mais uma hora do... Bom, pessoal, nos vídeos anteriores a gente veio falando sobre funções, né? Falamos um pouquinho mais especificamente sobre funções afim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre geometria analítica, já que nos vídeos anteriores a gente veio falando sobre os gráficos e aí a gente entrou um pouquinho nessa parte da geometria analítica. Primeiro, o que é a geometria analítica? O que a gente estuda nisso? Geometria. Geometria nos remete a formas geométricas, triângulos, retângulos, quadrados, enfim. Dentre esses elementos de geometria, a gente não pode esquecer que a gente também tem retas, pontos, que são parte das definições dessas formas geométricas. Então, na geometria analítica, a gente vai estudar elementos das formas geométricas e as formas geométricas, porém de uma forma mais analítica. Então, essas formas, elas são estudadas de uma maneira mais algébrica. Para isso, a gente vai usar muito o nosso plano cartesiano. Lembra do plano cartesiano? A gente já definiu o plano cartesiano num vídeo aí atrás. Se você não assistiu, vou deixar aqui nos cards. O vídeo é o vídeo sobre função afim, gráficos. Primeiro vídeo que eu gravei sobre o gráfico da função afim. Nesse vídeo, eu mostro para vocês o que é um plano cartesiano, qual é a definição desse plano, qual a definição de ponto e de reta. Então, essas três coisas já estão definidas nesse vídeo, só voltar lá e assistir. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre a distância entre pontos. Então, sabendo dois pontos do meu plano cartesiano, como que eu calculo a distância entre eles? Eu tenho três possibilidades, né? As duas primeiras possibilidades das posições dos meus pontos é fácil da gente resolver. Nesse caso, os dois pontos, eles têm o mesmo valor ou em y ou em x. Então, olha o meu primeiro exemplo. O meu ponto A, o x dele vale 2 e o y vale 1. O ponto B, o x vale 6 e o y também vale 1. Então, ele tem o mesmo valor em y. O que acontece aqui? Para eu calcular a distância entre esses dois pontos, quanto que vale daqui até aqui, é simples, né? Ó, dá até para eu contar, ó. Tem 1, 2, 3, 4. Então, a minha distância é 4. Outra maneira que a gente pode pensar, ó, daqui do ponto zero, da minha origem, até o meu ponto B, eu tenho 6, não é? Só que a minha distância não é tudo isso. É o 6 menos essa parte aqui, ó, do 0 até o 2. Então, eu faria 6 menos 2, que é igual a 4. Essa é uma outra maneira da gente encontrar a distância entre esses dois pontos, tá? Mesma coisa acontece aqui, ó, quando eu tenho dois pontos com o mesmo valor de x. Tá vendo que o A e o B, o valor de x deles é 2. E o y do A vale 2, o y do B vale 5. Então, a distância entre os dois vai ser 5 menos 2, tá? Ou seja, daqui até aqui eu tenho 3 unidades. Então, a minha distância é de 3. Mesma coisa do outro caso, ó. Daqui do zero até o y do ponto B, eu tenho 5 unidades. Só que eu não vou contar essas duas primeiras aqui. Então, por isso que eu faço 5 menos 2, que dá 3. E agora, quando eu tenho dois pontos assim, ó, que eu não tenho mesmo x e nem o mesmo y. Tá vendo que a minha reta aí, ela não tá nem na vertical e nem na horizontal. Ela tá na diagonal. Então, como que eu vou calcular essa distância? Vamos lá. Bom, então aqui eu tenho, ó, meu ponto A, ele vai ter o meu x igual a 6 e o meu y igual a 2. O meu ponto B, ele vai ter meu x igual a 1 e o y igual a 5. Lembra dessa nomenclatura? A gente falou isso no vídeo anterior, quando a gente definiu os pontos. Então, eu coloco o x primeiro e depois o y. Bom, então vocês conseguem enxergar que aqui eu tenho um triângulo. Esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, porque ele forma um ângulo de 90 graus aqui. Então, eu tenho um triângulo retângulo, e se eu tenho um triângulo retângulo, tem um teorema que eu posso aplicar sempre em um triângulo retângulo, que é o teorema de... Acertou quem disse teorema de Pitágoras. Esse teorema é um teorema muito utilizado em matemática, vocês precisam saber ele, precisa saber aplicar esse teorema, mas ele é muito simples. O teorema de Pitágoras nos diz que o valor da hipotenusa elevado ao quadrado é igual ao valor de um cateto elevado ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado também.
Beleza, mas nesse meu triângulo retângulo, quem é hipotenusa, quem é cateto, o que que é isso? Os dois catetos são os dois lados do meu triângulo que formam 90 graus. Então, se o meu ângulo de 90 graus está aqui, os meus dois catetos vão ser esses dois lados, na vertical e na horizontal. E a hipotenusa é o outro lado. É o único lado que não forma 90 graus com ninguém, é o maior lado do triângulo e é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Ou seja, a minha distância aqui, ó, do ponto B até o ponto A, esse segmento de reta é a minha hipotenusa. Beleza, professora, entendi. Cateto, hipotenusa, ok, mas o que isso tem a ver com a distância entre dois pontos? Bom, se a gente for olhar aqui, eu conheço dois lados desse triângulo. Esses dois lados são justamente os dois catetos. Ó, esse meu cateto que está na horizontal, o valor dele é justamente esse, do ponto 1 até o ponto 6. Lembra que a gente fez lá atrás? Quando eu queria saber essa medida na horizontal, eu fazia o maior menos o menor, não era? Então, aqui eu vou fazer 6 menos 1. Porque do 0 até o 6 eu tenho 6 unidades. Mas eu não tô contando esse pedacinho aqui, então vou tirar 1. Então, essa medida aqui é igual a 5. Então, esse cateto aqui, ele vai valer 5 também, tá? Estão vendo que as retas são paralelas? É a mesma medida. Mesma coisa acontece aqui na vertical. Eu tenho do ponto 2 até o ponto 5. Ou seja, eu vou fazer 5 menos 2 e eu vou achar esse valor, que é 3. Então, esse meu cateto vale 3. Ah, mas e a hipotenusa? Eu não conheço a hipotenusa desse triângulo. É justamente isso. A hipotenusa é a distância entre os dois pontos. É o que eu vou calcular. Então, eu vou chamar essa hipotenusa de distância, então eu vou chamar ela de D, tá? Para ficar mais fácil na hora da gente resolver a conta. Então, vamos substituir aqui na nossa formulinha do Teorema de Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado, ou seja, D ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado, posso escolher qualquer um dos dois, tá? Então, vou colocar aqui 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. A ordem aí não vai me importar. A ordem dos dois catetos, a hipotenusa tem que vir primeiro. Então, 3 ao quadrado, 9, mais 25. 5 ao quadrado, 25. Lembra que um número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo, e não 2 vezes ele. 3 ao quadrado não é 6. 6 é 2 vezes 3. Aqui eu quero 3 vezes 3. 9. Então, 9 mais 25 dá 34, só que o D está elevado ao quadrado. Então, para eu achar a distância, eu sei que a distância ao quadrado é igual a 34, beleza? Só que eu quero achar a distância, não a distância ao quadrado. Então, lembra do nosso combinado da operação oposta? A operação oposta da potência é a raiz. Como eu tenho D ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada de D ao quadrado. Só que tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, tira a raiz quadrada de 34 também. Esse quadrado com a raiz pode cortar. Então, a distância é igual a raiz de 34. Tá certo até aí? Tá certo, beleza. Tem como a gente dar uma simplificada nessa raiz de 34? Tem, dá pra gente decompor ela e ver o que acontece. Então, ó, a nossa raiz é quadrada. Eu vou decompor o meu 34 e eu vou ver se na decomposição vai aparecer fatores iguais de 2 em 2. Então, 34 dividido por 2 dá 17. 17 é um número primo. Então, ele só pode ser dividido por ele mesmo. Então, 17 eu só consigo dividir por 17, que dá 1. Como a raiz é quadrada, eu teria que juntar de 2 em 2 iguais. Aqui, ó, nos nossos fatores, não tenho 2 iguais. Então, eu não vou juntar nada, continua a raiz de 34 e é essa a resposta final mesmo, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai encontrar uma fórmula, ou seja, uma maneira genérica da gente encontrar a distância entre dois pontos quaisquer. Bom, aqui eu tenho dois pontos, eu não sei as coordenadas deles. Vou chamar o ponto A do ponto x1, y1 e o ponto B de x2, y2. Então, se a gente puxar aqui, ó, do ponto A, então, se a gente puxar aqui, ó, o ponto A, meu valor de x é x1, meu valor de y é y1. O ponto B, o meu valor de x é x2 e o meu valor de y é o y2.
Bom, a gente precisa achar o nosso triângulo retângulo, né, pra gente resolver o exercício. Então, ó, vamos prolongar aqui até encontrar essa reta. E aqui eu tenho meu triângulo retângulo, tá vendo? Confesso que eu não sou muito boa nos desenhos. Quem é meu aluno já tá acostumado com isso. Tudo bem que o segundo ano do IF sabe que meus desenhos eram ótimos. Mas eu tinha uma ajudinha de um compasso maravilhoso. Mas eu não sou lá essas coisas com desenho, mas dá pra levar. Enfim, eu tenho aqui então meu triângulo retângulo, tá vendo? Eu sei que a minha hipotenusa é a minha distância. É o meu D, que eu não conheço. Os meus dois catetos são valores que eu vou saber, que é o meu x1, y1, x2 e y2. Nesse caso eu não sei porque eu quero achar uma fórmula genérica, mas normalmente a gente sabe pelo enunciado. Ou senão ele te dá a distância e pede para calcular alguma coisa do ponto, mas alguma coisa ele vai te dar. Então vamos lá. Essa distância aqui, ó, do A até esse pontinho aqui que a gente marcou o ângulo de 90 graus, essa distância vai ser justamente x2 menos x1. Lembra que a gente viu lá, ó, que essa distância aqui a gente calcula com a diferença dos dois? A gente pode chamar essa diferença também de ΔX. ΔX é a diferença, é a variação do x. Quanto que variou o x? Então, aqui a gente pode chamar de ΔX também. É a mesma coisa. E essa distância aqui, ó, do B até o ângulo de 90 graus, é justamente essa daqui também. É o meu ΔY. É a variação do meu y, tá? Quanto que variou o meu y de um ponto para o outro. Que é justamente o y2 menos o y1. Então, vamos lá, vamos aplicar o nosso teorema de Pitágoras, igual a gente fez no exercício anterior. Então, o meu teorema de Pitágoras diz o seguinte: a hipotenusa, nesse caso é o D, ao quadrado, é igual o cateto, nesse caso é x2 menos x1, ao quadrado, mais o outro cateto, que nesse caso é y2 menos y1, ao quadrado. Percebam uma coisa. Se eu inverter o x1 e o x2, não vai dar diferença nenhuma. Ah, mas se eu colocar o x1 menos o x2, vai dar negativo e não tem distância negativa. Beleza, vai dar negativo, só que ele está elevado ao quadrado. Quando eu pego esse número negativo e elevo ele ao quadrado, ele fica positivo. Então, não importa a ordem do x1 menos o x2, y1 menos y2. No final das contas, a variação vai elevar ao quadrado e se tiver negativo, vai virar positivo, tá? Até porque pode acontecer também da minha diferença ser negativa. Eu tenho um número negativo maior do que um número positivo, por exemplo, tá? Então tá tranquilo. Aqui dentro pode dar negativo, que depois a gente vai elevar ao quadrado e vai sumir esse negativo. Então beleza, mas o que eu quero saber é a distância, não a distância ao quadrado. Então lembra da nossa regrinha, tirar a raiz quadrada da distância ao quadrado. E vou tirar a raiz quadrada de tudo isso que tá do outro lado também, beleza? Corto a raiz com a potência, me sobra só a distância. Essa é a nossa formulinha da distância entre dois pontos. Ah, Paula, mas lá dentro tá elevado ao quadrado e eu tenho a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado. Eu posso cortar. Vou cortar esse quadrado aqui, esse daqui com essa raiz. Pronto, ficou bem mais fácil. Não, eu não posso cortar. Por que que eu não posso cortar? Porque dentro da minha raiz, eu tô somando. Se isso fosse uma multiplicação, beleza, posso cortar. Mas não é uma multiplicação, é uma soma. Então, primeiro eu tenho que resolver dentro da raiz, para depois eu tirar a raiz quadrada. Então, pelo amor de Jesus, de Deus, de Alá, de qualquer coisa, de Buda, seja lá o que for, não corte esse quadrado. Não pode fazer isso. No próximo vídeo, eu trago para vocês alguns exercícios sobre isso, tá? Porque aqui a gente fez encontrando a distância sabendo os dois pontos. Pode acontecer dele te dar um ponto que é equidistante a dois pontos, então você vai ter duas distâncias iguais. Pode acontecer dele te dar a distância e querer saber o valor de x ou de y de algum dos dois pontos. Tem várias coisas que podem acontecer. É o famoso, na hora que você explica tá fácil, mas depois eu vou fazer um exercício e aí complica tudo. Vou trazer uns exercícios mais complicadinhos, então, pra gente fazer juntos. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, dar aquele like, comentário, compartilha com os amigos. Bora estudar, bora mexer o doce, bora pôr a mão na massa, que esse ano tá difícil, mas a gente consegue. É isso, pessoal, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a cada um que assiste meus vídeos ou que indica pra alguém.
mesmo que a gente não tenha uma legião de fãs, mesmo que a matemática seja uma coisa não tão querida assim pelas pessoas, mas é disso que eu gosto, é isso que me dá prazer na vida. Eu amo o que eu faço e eu faço com muito amor e carinho. Eu tô morrendo de saudade dos meus alunos, tanto os de Ilha Solteira quanto os de Andradina. Não vejo a hora de voltar, de abraçar todo mundo, de dar uns gritos em sala de aula, alguns puxões de orelha, mas por enquanto a gente vai matando a saudade assim mesmo, de longe, mas com muito amor no coração e muita vontade de lutar. É isso, pessoal. Um beijo e até semana que vem.